sua vida. Amém? Glória a Deus. Alguém traz uma água para mim, por gentileza. Glória a Deus. Amém. Você pode fechar teus olhos por um instante para a gente orar mais uma vez? Feche teus olhos, curva a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração e vamos orar. Senhor, nós clamamos para que o Senhor hoje nos encontre. O Senhor possa nos tocar hoje. O Senhor possa ministrar sobre as nossas estruturas o renovo que a gente precisa. Que a tua presença tire, meu Pai, aqueles que estão cativos do cativeiro. Que a tua boa presença possa levantar o espírito do abatido. Que hoje o Senhor possa renovar a força daquele que está sem vigor, daquele que está sem força, daquele que está carente, daquele que está doente, daquele que está enfermo. O Senhor possa trazer cura sobre as suas almas agora. Nós pedimos, Senhor, venha nos encontrar, venha nos ativar. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa encontrar situações, lugares, pessoas. O Senhor possa mover os céus agora em direção à casa de cada um dos meus irmãos, o lar de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa, meu Deus, produzir um tempo novo a partir da vida deles. Que a tua presença, Deus, encontre agora todos aqueles, meu Pai, que estão muitas vezes aprisionados por situações, aqueles muitas vezes, meu Pai, que estão em dificuldade. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, tocar, transformar. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, mudar a história, mudar o panorama, mudar o rumo, mudar a direção das coisas. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina ou daquilo que a gente pensa. Então hoje de manhã, Deus, eu te peço, nos toca. Eu te peço, Deus, ministra sobre nós aquilo que a gente precisa. A gente veio aqui, meu Pai, precisando de uma palavra boa da parte do Senhor para nos despertar. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, ministra sobre nós, toca sobre nós, tira tudo aquilo que muitas vezes impede que a gente tenha uma visão clara acerca do futuro. Que a tua presença nos encontre. É isso que nós te pedimos, orando a ti, através do santo nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra rápida ao teu coração neste domingo de manhã. Eu estou muito feliz por esse dia, porque eu sei que aprove o Senhor prepará-lo. Amém ou não? Deus não é aleatório, irmão. Deus faz tudo com um propósito. Você não está aqui por acaso, é porque Deus tem motivo com a tua visita hoje. Amém ou não amém? Deus está interessado em você. Deus está interessado em abençoar você e abençoar pessoas a partir de você. Deus está interessado em transformar situações e provar para nós mesmos que a gente não conhece Deus na medida daquilo que a gente pensa. Porque nós temos um Deus, irmão, que age sobre o impossível, sobre o improvável. E quando a gente muitas vezes olha para as circunstâncias que estão ao nosso redor e a gente não vê saída alguma, dona Gorete, Deus entra e escancara para a gente um caminho novo para que a gente possa percorrer. Nós servimos a um Deus que tudo pode. E Deus pode fazer qualquer coisa para poder mudar a tua história agora. Amém ou não amém? Vira para o teu vizinho e diga para ele: ei, Deus pode mudar qualquer circunstância ao seu favor. Amém ou não? Deus pode, irmão. Eu creio em um Deus que pode e tudo pode. Eu quero compartilhar com você hoje, esse é o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem é o Deus do impossível. Glória a Deus ou não? Nós servimos a um Deus do impossível. E que Deus é esse? Às vezes a gente acha que tem uma perspectiva sobre Deus clara, mas a gente não conhece Deus na medida daquilo que a gente imagina conhecer. Porque Deus pode muito mais. Pode além das nossas fraquezas, pode além das nossas debilidades, pode além das nossas vulnerabilidades, pode além, sabe, nosso empenho, pode além do nosso esforço. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode transformar as situações e circunstâncias com estalar de dedos. Deus pode. E às vezes a gente fica limitando o alcance de Deus, a gente fica dependendo muito mais do nosso esforço, muito mais do nosso empenho. O seu esforço vale, o seu empenho vale, mas há coisas que só o Senhor pode fazer. Há coisas que só o Senhor pode mover. E eu estou aqui nesta manhã para dizer para você uma coisa especial.
o Senhor já moveu todas as coisas ao seu favor. A favor e graça sobre a sua vida, a favor e graça sobre a sua casa, a favor e graça sobre o seu trabalho, a favor e graça sobre as suas relações, a favor e graça do Senhor. O Deus do impossível está ao seu favor. O Deus do impossível moveu os céus na tua direção. O Emanuel, o Deus conosco, Ele se esvaziou para poder te abençoar, para poder te restaurar. O Deus do impossível. Glória a Deus ou não, amado? Às vezes a gente passa por circunstâncias que nos levam ao teste extremo. Quem nunca viveu uma situação extrema? Que situações extremas são estas? Quem nunca viveu o extremo do cansaço? Quem nunca viveu o extremo do estresse? Quem nunca viveu o extremo das suas emoções? Quem nunca viveu um pico de angústia? Quem nunca viveu um pico de desespero, de desalento? Quem nunca viveu? Quem nunca passou por situações que nos levam a um nível de esgotamento, de enfraquecimento, e de repente a gente ficou débil, de repente a gente ficou vulnerável, de repente a gente ficou suscetível, porque situações extremas testaram a nossa fé. Muitas vezes a gente passa pela instabilidade, a instabilidade financeira, a instabilidade nas nossas relações, a instabilidade com as amizades, a instabilidade na nossa relação com Deus, a instabilidade no ministério, a instabilidade com pessoas, a instabilidade. E uma crise de desconfiança cresce no nosso coração, quando a gente deveria, na verdade, avançar, a gente fica desconfiando. Quando na verdade que a gente deveria crescer, a gente começa a desconfiar de tudo, e não tão somente de tudo, mas vai desconfiando de todos também. Vai desconfiando até da intenção das pessoas, da intenção dos pastores, da intenção da igreja, das intenções. E a gente vai levando o nosso coração a um nível de teste de sofrimento terrível. A gente fica decepcionado, a gente fica amargurado, a gente fica rígido. E essa rigidez impede que a gente tenha a sensibilidade necessária para ouvir de Deus. Porque a gente sofreu tanto. A gente sofreu porque a igreja nos usou. A gente sofreu porque a igreja, na verdade, expurgou da gente a nossa esperança. A gente sofreu porque os pastores só queriam o seu dinheiro. Estavam interessados apenas naquilo que você poderia oferecer. Não queriam oferecer absolutamente. A gente sofreu. E o nosso coração ficou rígido. A gente não ouve mais do Senhor, nem acredita nos homens de Deus, quando na verdade Deus está levantando pessoas que carregam a sua essência no coração, que carregam o Deus do impossível, carregam e transmitem esse Deus que tudo pode, ante as circunstâncias da vida e do tempo, que não dependem de si, mas dependem totalmente do Senhor. Mas a gente ficou rígido. Nós ficamos rígido demais. Rígidos. A gente perdeu a sensibilidade. A gente confia desconfiando. Eu sei que você não é assim, a maioria das pessoas é, mas você certamente é a exceção. Mas aí fora tem muita gente rígida. Uma rigidez. Vilipediaram o seu coração, machucaram as tuas boas intenções, você ficou enfermo das intenções. Rígido, uma rigidez. E não há atmosfera espiritual alguma que encontre o teu coração imude. E Deus, na verdade, quer mudar hoje o nosso nível de percepção acerca dele. Porque Deus continua sendo um Pai zeloso. Deus continua sendo um Deus preocupado e interessado em te abençoar. Deus continua sendo Deus que quer que você o obedeça, que você entregue a tua vida, entregue o teu coração, entregue a tua alma, entregue o teu ser, entregue tudo que você tem para a glória dele, para o seu louvor. Mas a gente ficou rígido, rigidez extrema, afastando toda a possibilidade de singeleza, de sensibilidade pessoal. A gente está fazendo, e quando a gente cansa de fazer o que a gente está fazendo, a gente se deprime, se fecha. Rigidez.
Quando a gente fica esgotado, eu cansei de tentar, a gente abandona. E por que que a gente abandonou? A gente deixou para lá. Porque você ficou rígido e não está sensível mais ao Senhor para poder orar. E quando você enfrentou tudo aquilo que era da natureza pessoal, da natureza objetiva, da natureza humana, de esforço, de empenho, de dedicação, tudo isso, você entregou, cansou, você desistiu, por quê? Agora é hora da dependência. Porque quando você não tiver força mais, irmão, seja dependente do Senhor, dizendo: eu fiz até aqui, Senhor, mas agora é contigo. Eu fiz o que eu podia, me esforcei no que eu podia, fiz o que eu deveria, me empenhei, me dediquei. Agora é com o Senhor, não posso fazer mais nada, mas eu sirvo a um Deus do impossível. Essa rigidez é espiritual às vezes. O diabo sorrateiramente não fala de diabo mais, né? Mas o inimigo das nossas almas é o diabo, irmão. A Bíblia diz que ele veio para poder matar, roubar e destruir. Na contraposição disso, na visão antagônica disso, Jesus disse: eu vim para dar a vocês vida, e vida abundante, vida completa, vida plena, vida realizada. Essa vida que Deus tem para você, uma vida que flui. E às vezes cadeias vão se amontoando, o diabo vai aprisionando a nossa mente, vai anestesiando o nosso ser, e a complacência muitas vezes toma conta da nossa alma. E que complacência é essa? A gente não sente, a gente vem para a igreja, mas não sente Deus, como se a gente viesse para a igreja para poder sentir Deus. Não, você precisa ter Deus na vida. Na igreja você vem para poder adorar junto, em comunidade. Quando a samaritana vai até Jesus, Jesus diz para ela: olha, está chegando um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam, de Gerezim a Ebal, a qualquer monte que seja, porque estes são os que conhecem a Deus. A gente ficou rígido, pouco sensível, a gente não acredita mais, a gente acredita duvidando, como se isso existisse. A gente não acredita no amor. E não é do amor do homem que eu estou falando, não acredita no amor de Deus. Onde o amor do homem muitas vezes falha, onde o amor do homem muitas vezes se fragmenta, onde o amor do homem muitas vezes ele se dilapida, o amor de Deus não. O amor de Deus nos sustenta. Mas a gente ficou rígido. E quando a gente fica nesse estado, quem deveria então crer acaba falhando. Quem deveria, na verdade, ter uma consistência, uma resposta consistente à apostasia, à frieza do mundo, se vê entregue. Quem deveria permanecer convicto, se vê confundido por tantos dilemas, por tantos motivos, se vê afetado pelos fatos, pelas circunstâncias, pelas traições, pelos levantes, pelos levantamentos do homem, pelas narrativas que as pessoas entregam, pela narrativa da mídia, pela internet, vão sendo confundidos. Isso vai criando um sofisma na mente. Quem deveria permanecer com o coração puro, e além de ter um coração puro, um coração confiante, acaba ficando cada vez mais enfraquecido e debilitado. Quem deveria estar seguro, agora fica, na verdade, com medo, porque está rígido. E não procura no Senhor buscar se fortalecer. E essas alternâncias do ser, ora ser convicto, ora ser mais ou menos convicto. E quando as coisas vêm fora do comum, sofre demais, a alma sofre, o corpo sofre, tudo isso. O texto que eu vou ler hoje junto com vocês, o texto base da mensagem que eu quero rapidamente, ligeiramente falar ao teu coração nessa manhã, fala de um nível de cadeias que se amontoaram sobre um rapaz. Fala de um nível de enfrentamento espiritual, de uma nuvem, de uma opressão espiritual. O texto que eu selecionei para a gente meditar junto hoje fala
de lutar e militar espiritualmente, não tão somente lutar e militar espiritualmente, mas lutar e militar pessoalmente, com toda a força que a gente tem. O texto que eu selecionei para a gente hoje fala de alguém que precisou buscar forças, encontrar ânimo e não desistir. A gente conhece parte do texto apenas. E às vezes a gente não é compulgido na medida que aquilo expõe, o texto expõe. O texto que a gente vai meditar hoje fala de um pai, mas também fala de um filho. O texto que a gente vai meditar hoje fala de um pai presente, lutando pela saúde do filho, lutando pela saúde mental do filho, lutando para que o filho fique bem. De nota de rodapé, você que é pai, tem uma função poderosa de alimentar a mente do teu filho para que a mente dele fique bem, para que ele cresça, sabe, com a mente saudável, com o coração saudável, com o corpo saudável. Você, pai, é responsável por preservar a saúde mental e emocional do teu filho. Glória a Deus ou não? Amém, amado? Amém ou não amém? O texto que a gente vai meditar hoje fala de um pai afligido, afetado, abatido, mas não paralisado. Ele não parou quando o problema veio, ele continuou mesmo com o problema. Glória a Deus, amado. Essa é a primeira nota de rodapé. Independente da circunstância do problema, não pare. Na medida que nasceu o problema, enfrente o problema de frente. Amém ou não? Enfrente o problema de frente. Para de adiar coisas que você precisa resolver. Enfrente o problema agora. Amém ou não amém? Enfrente o problema. Enquanto você não enfrentar, ele fica. Enquanto você não enfrentar, ele resiste. Enquanto você não enfrentar, à medida que você não enfrenta, ele pode crescer. Então enfrente os problemas. Independente daquilo que você esteja passando, vivendo, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando agora, é possível enfrentar qualquer problema, porque você serve o Deus do impossível. Glória a Deus ou não, amado? O texto que a gente vai ler fala disso, de um pai abatido. A gente conhece parte do texto, e o texto que eu vou ler, se você tiver aí com a sua Bíblia, enquanto a gente está com as luzes ligadas, aí você pode trazer Bíblia para a igreja. Depois você solta o celular que fica mais fácil. Mas em Marcos, no capítulo 9, por gentileza, Marcos 9, no verso 23. Eu não vou ler só o 23, mas por hora só o 23. Porque a maioria de nós só conhece o verso 23, ou só se lembra do verso 23. Mas o texto diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Se podes, é a pergunta que Jesus está fazendo. Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio. Eu creio. Mas me ajuda. Eu creio. Mas me ajuda, por favor. Esse pai, eu vou te dar um contexto remoto desse texto. Jesus está no Monte da Transfiguração, Neila, está lá. Moisés, Elias aparece, é um encontro poderoso. Tiago, Pedro e João estão com ele. Pedro até quer fazer uma tendinha. Vamos ficar aqui, tá bom. Revelação, céus abertos e tal. Pedro não está entendendo nada, mas ali é encontro da lei e dos profetas, na pessoa de Jesus. E eles estão no monte. E dali a pouco Jesus diz: bora descer. E quando Jesus desce do monte, encontra os discípulos, os 9 que ficaram. E não tão somente os 9 discípulos que ficaram. Encontra também uma multidão de pessoas e alguns mestres da lei. Jesus encontra
com algumas pessoas ali. Estava no Monte da Transfiguração e desceu. No Monte da Revelação e desceu. E Jesus desceu não de forma despropositiva, não de forma desproposital. Jesus desceu porque tinha alguém que precisava de libertação. Jesus desceu para poder encontrar alguém que precisava de ser redimido, ser lavado, ser curado, ser transformado, ser liberto. Ele estava no Monte da Revelação. Mas revelação boa da parte de Deus precisa produzir libertação. Glória a Deus ou não, amado? Revelação boa da parte de Deus precisa produzir alguém que tenha a mente livre. Glória a Deus, amado. Fica comigo. Revelação boa da parte de Deus precisa produzir alguém que está livre de qualquer cadeia pessoal, de qualquer amarração pessoal, de qualquer imbróglio pessoal, de qualquer dificuldade estranha. Independente do nível disso, independente se isso criou raízes e entranhou as suas garras na alma, não importa. Jesus está no Monte da Revelação. Pedro está lá, João está lá, Tiago está lá, mas ele diz, bora descer. E quando ele desce, a situação posta é essa. Os 9 discípulos estão de um lado, uma multidão e os fariseus estão de outro. E eles estão discutindo. A discussão que eles estão ali emaranhados fala a respeito de um menino. E quando Jesus desce, ele pergunta, depois no Marcos, no capítulo 1, no versículo, 14, vai dizer sobre isso. Jesus desce e pergunta, o que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando aí? Qual que é o motivo da discussão? E no meio disso, um pai grita. Tem coisa que não é melhor discutir. A gente precisa resolver. Amém ou não? Resolver. Tem discussão improdutiva aqui. Como a gente vai fazer, como isso se dá, como isso se dará. Não. Vamos resolver. No verso 14, abra a tua Bíblia comigo. Marcos 9,14. E quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, os 9 viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus já tinha realizado uns 20 milagres aqui, irmão. Jesus já tinha realizado uns 20 milagres. Ressuscitado gente, ressuscitado pessoas, abençoado pessoas, libertado do gadareno, a mulher curvada, um punhado de coisas. Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo? Mas não é a multidão que está discutindo, que responde. Porque a multidão muitas vezes não responde. Nem tampouco os discípulos que respondem. Quem responde o que está precisando é quem sabe o que está precisando. Quem responde o que está precisando é quem sabe. E esse homem expõe o que está precisando sem medo. Expõe o que está precisando sem reservas. Expõe o que está precisando sem pensar no que irão ali discutir acerca disso depois. Ele expõe dizendo, eu preciso. E quem fez isso? O texto vai dizer. O homem da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti o meu filho, e que está com o espírito que o impede de falar, ele não fala. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem, que lançassem fora este mal, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? E Jesus então disse, tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Não foi o pai que trouxe, eles o trouxeram. O pai precisou de ajuda. Eles o trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rodar, a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Jesus sabia. E ele responde: desde a infância, respondeu. Muitas vezes, esse espírito tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito maligno, dizendo: espírito surdo, mudo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Nunca mais. Nunca mais. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu, terminou. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Vou repetir esse versículo. Jesus, porém, tomou-o pela mão, o levantou, e ele ficou em pé. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto maravilhoso. O texto, a gente já leu várias vezes esse versículo, se podes. Aí a gente seleciona o versículo que nos remete à esperança, dizendo: ele pode, tudo é possível que crê. A gente nem coloca: ajuda-me a vencer a incredulidade. Ele pediu ajuda. O que esse pai precisava? O que esse homem precisava? Ele precisava de alívio no terror da sua casa. Tinha um terror na casa dele, e ele convivia com o terror desde muito tempo. O que ele precisava, Lorraine? De ficar livre do terror da sua casa. Ele não jogou o menino fora, ele cuidou, mesmo quando aquilo foi difícil. O Senhor está levantando homens de Deus, mulheres de Deus que não desistem quando ficou difícil. Não desista quando ficar difícil. Mantenha-se firme quando ficar difícil. Mantenha o coração no lugar certo quando ficar difícil. A Bíblia diz: o que esse homem precisava, pastor Eduardo? Eu digo, ele precisava lidar com algo obscuro que brotou no chão da sua casa. Ele precisava lidar com coisas que estavam para além do seu próprio controle. Ele precisava lidar, com coisas que estavam para além da sua própria habilidade. Ele precisava lidar com coisas que eram necessárias, eram urgentes. Ele precisava livrar o menino dos perigos. Ele precisava livrar o menino de tantas situações que estavam à sua volta, que poderiam oferecer risco de morte. O melhor ele fazia, tinha coisas que ele não conseguia, mas o melhor ele fez. Ele manteve o menino seguro até aquele encontro com Jesus. Ele manteve o filho seguro até que o filho tivesse um encontro com Jesus. Mantenha o filho seguro até ter um encontro com Jesus. Amém ou não amém? Mantenha o filho seguro. A responsabilidade de cuidar do menino, deixar o menino seguro, é do pai. A responsabilidade de manter o filho seguro é da mãe. Ei, você, em nome de Cristo Jesus, mantenha seu filho seguro até que ele conheça o Senhor. Algo obscuro brotou no chão da sua casa. O pai precisava de cura, mas a cura não era para ele. A cura não era para um amigo. A cura não era para um conhecido.
era cura para sua casa, era cura para o seu filho. E algumas coisas são importantes e saltam ao texto de Marcos no capítulo 9, que se repete nos evangelhos sinóticos. Em Lucas no capítulo 9 tem esse mesmo texto lá. Em Lucas no capítulo 9 diz que é o único filho dele. Ele não tem outro filho, é único. E ele trata como único. É ele que precisa ir até o filho. É ele que precisa resgatar o filho. É ele que precisa abençoar o filho, mesmo sem ter condição de resolver plenamente. Mas o que eu posso, eu vou fazer. O que eu posso, eu vou fazer. O que eu posso, eu vou fazer. O pai precisava de ajuda. Ele precisava de esperança. Ele precisava de libertação no seio da tua casa. Ele precisava ficar livre de cadeias e cadeias que se amontoaram. Ele precisava ficar livre de perturbações. Ele queria que as vozes cessassem e que o filho ficasse livre dos perigos do fogo, da água, e se mantesse vivo, de pé, e tivesse consciência. Mas havia uma opressão para poder enfrentar. Obrigado, filho. Obrigado. Deus abençoe. O texto nos expõe isso. Há 3 coisas importantes para que a gente possa meditar junto e ir embora, que eu aprendo nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse pai, a primeira coisa importante para que você possa ir embora daqui edificado por Deus, é: ele procurou ajuda. Saiba o momento de procurar ajuda. Glória a Deus ou não, amado? Procure ajuda. Quando Jesus, ele diz: o que vocês estão discutindo? Ele tem a resposta, porque eu preciso de ajuda. Porque só quem precisa de ajuda diz: eu preciso. Eu não sei o que estão discutindo, mas eu preciso. Por favor, fala comigo agora. Então eu posso afirmar para você: não tenha vergonha de pedir ajuda. Ele sabia que uma carteirinha da assistência social não resolveria. Ele sabia que uma consulta com um terapeuta famoso também não serviria. Ele sabia que não adiantava se entupir de remédio, também não serviria. O pai sabia que era preciso uma intervenção de Deus, uma intervenção sobrenatural, para livrar o peso daquela infância perturbadora. E às vezes a gente está procurando, sabe, a solução no lugar errado, quando você deveria, na verdade, procurar o Senhor, ir para os pés do Senhor. A gente está procurando outra coisa. Procure ajuda no Senhor agora. A Bíblia está dizendo de alguém que enfrentou o limite da sua capacidade, que foi até onde conseguiu, e não hesitou em pedir socorro quando lhe foi possível. A Bíblia diz que ele procurou socorro, não foi só em uma pessoa. Ele procurou socorro, ele procurou alternativas, ele não desistiu. Às vezes a gente está desistindo de coisas importantes porque não está pedindo ajuda. Tem casamentos terminando porque não pediu ajuda. Tem relacionamentos terminando porque não pediram ajuda. Tem ministérios sendo esfacelados porque líderes orgulhosos não pediram ajuda. Tem filhos afundando no álcool, na bebida, na perversidade, no sexo, no adultério, casamentos afundando por inteiro. Mas tem gente que resiste e não pede ajuda. O Senhor chamou você para agir diferente, para ser uma pessoa diferente. O Senhor chamou você para pedir ajuda quando preciso, para gritar socorro, para dizer: eu vou resistir ao mau tempo, eu vou resistir ao dia mau. Eu vou agir de forma diferente. Aprenda a pedir ajuda. Faça todo o possível. Faça o seu melhor. Seja ousado, seja corajoso, seja forte. Seja você mulher forte. Não desista, mas peça ajuda quando necessário. Não há problema algum em pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de comprometimento com o resultado e com o avanço. Peça ajuda. Glória a Deus ou não, amado? Glória a Deus. Tudo junto. Glória a Jesus. O empenho do pai, o empenho de alguém, gerou cura para o filho.
Mas quem curou? Jesus. Mas quem levou o menino lá? O Pai. Saiba procurar no lugar certo a sua ajuda. Amém ou não? Tem gente de Deus. Os 9 discípulos que ficaram eram de Deus, mas não ofereceram a ajuda que ele precisava. O pai precisava de cura. E não faltou empenho para encontrar a cura que ele precisava. Ele levou o menino até a presença de Jesus. Jesus curou, mas quem apresentou o filho doente foi o pai. Aprenda a apresentar aquilo que está enfermo, aquilo que está doente, aquilo que precisa ser tocado, ser transformado à presença de Jesus. Exponha sem receio aquilo que precisa ser tocado agora. Eu posso dizer profeticamente para você, olha para cá em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas resistentes. Deus está levantando pessoas corajosas. Deus está levantando pais corajosos. Deus está levantando pais resistentes. Deus está levantando homens dispostos a enfrentar dramas, a resistir momentos muitas vezes confusos e conturbados. Deus está levantando pessoas dispostas a enfrentar com coragem e determinação aquilo que muitas vezes acontece à sua volta. Deus está levantando pessoas determinadas, obstinadas para levar cura aos cativos, aos oprimidos. Deus está levantando pessoas que vão ser instrumento de liberdade. Deus está levantando pessoas que vão dar acesso àqueles que hoje estão doentes. Deus está levantando pessoas que se importam com a dor, importam com aquilo que você está passando. Deus está levantando pessoas assim. Deus está levantando você. Glória a Deus ou não, amado? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí? Você pode estar comigo? Aleluia. Deus está levantando pessoas assim que se importam. Deus está levantando pessoas que vão dar acesso a outras. Deus está levantando pessoas que não estão interessadas no barulho da multidão, mas estão focadas naquilo que Jesus pode realizar. Esteja focado, 100% focado naquilo que Jesus pode realizar. Não permita que nada frustre a sua atenção, roube a sua atenção. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Quem precisa de cura, de milagre, de libertação, não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Utilize o seu tempo na melhor qualidade possível, com a melhor qualidade possível. Não tenha tempo a perder. Pare de de discutir coisas vãs, perdão. Pare de discutir coisas vãs. Não tenha tempo a perder. A verdadeira sabedoria não está em fazer tudo sozinho, mas em reconhecer que é preciso ajuda. Buscar os outros e também buscar a Deus. Pedir ajuda não diminui a nossa força, apenas revela a nossa sabedoria. Glória a Deus ou não, amado? Vira para o teu vizinho e diga para ele, olha, pedir ajuda. Fala comigo, pedir ajuda não te diminui. Vira para mim, irmão, olha para cá em nome de Jesus. Você precisa aprender a pregar para o seu vizinho, amém ou não? Você precisa aprender a pregar para o seu vizinho. Porque o que você está falando aí, de repente vai virar uma verdade para o coração dele. Você é boca de Deus, não é o pastor que está falando não. Você é instrumento de Deus. Amém ou não amém? Você é boca profética. Você tem voz profética. Você cria a realidade a partir daquilo que você afirma, daquilo que você declara. Você vive coisas que você declara. Amém ou não? Você vive realidades transformadas ou transformadoras à medida que você declara e confessa essa palavra. Então quando eu pedir para você repetir para o teu vizinho, é para que essa palavra ganhe vida no teu coração. É o seu vizinho ministrando sobre você. Fala para o seu irmão, pedir ajuda não diminui a sua força, apenas revela a sua entrega, apenas revela a sua sabedoria, apenas revela que você quer crescer. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Essa é a primeira coisa. Ele procurou ajuda. Não tenha receio em pedir ajuda. Busque a Deus. E saiba o momento certo também de buscar os outros. A segunda coisa importante que eu aprendo com esse pai. A segunda coisa importante que eu aprendo junto com esse pai. Esse obstinado pai. Ele perseverou. A primeira coisa, ele pediu ajuda. A segunda coisa,
ele perseverou. Você não pode baixar sua confiança, você precisa perseverar. Não pare de buscar, porque quem busca, encontra. Glória a Deus ou não, amado? Mateus no capítulo 7, do verso 7 ao 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Persista, persista, persista. Quantas portas não importa, mas a porta, pode ter muitas portas que você vai bater, mas a porta que Deus tem para você vai ser aberta. Amém ou não amém? A porta que Deus tem para você, que vai criar uma nova realidade, vai ser aberta. Essa porta, pode aplaudir o Senhor direito. Essa porta vai ser aberta para você. Não se entregue, não se diminua, não olhe para trás, continua seguindo adiante. A porta que você precisa vai ser aberta. O que esse pai precisou? Ele precisou se manter firme, mesmo quando as alternativas pareciam escassas. Ele precisou se manter firme, mesmo quando as alternativas eram poucas. Ele precisou lutar contra algo que ele não entendia direito. Muitas vezes nós somos levados a lutar contra algo que a gente não conhece corretamente, ou não conhece direito, está para além da nossa compreensão. Ele precisou lutar com forças do mal, sem as armas de repente corretas, sem, ter um tempo de entrega e oração. A Bíblia não fala que ele orou, mas ele disse: eu preciso de ajuda, ajuda-me a enfrentar a minha incredulidade, eu quero crescer, eu quero as armas espirituais corretas. Ele precisou salvar o menino do perigo, da morte, era aquilo que ele podia fazer, mas chegou um determinado momento que ele precisou perseverar. Ele procurou nos mestres da lei, não encontrou. Ele procurou nos discípulos, nos 9 discípulos que estavam ali, mas também não encontrou o que buscava. Mas ele não parou de buscar até encontrar. A diferença de quem vence na vida, de quem quer crescer, é que não para de buscar, não para de bater na porta. Tem muita gente que quer vencer, quer ter a realização, porque ver o menino bem é uma realização, é uma vitória. E quando a gente fala de vitória, todos nós queremos vencer. Você dificilmente encontra alguém dizendo: eu quero ser o maior perdedor do mundo. Você dificilmente encontra alguém assim. Mas para vencer você precisa permanecer, persistir, ser constante. A inconstância muitas vezes leva você a não colher aquilo que você poderia colher. O que leva então as pessoas muitas vezes a não receber, a não desfrutar, a não vencer, a não acessar algo grande em Deus. O homem poderia muitas vezes dizer para Jesus: olha, eu sou alguém cheio de fé, o senhor não sabe o que está dizendo. O que é o contrário, que leva a gente muitas vezes a não receber aquilo que a gente quer. O que não leva? O que impede a gente de acessar coisas grandes em Deus? O que impede a gente crescer no casamento? O que impede a gente crescer ministerialmente falando? O que impede a gente crescer como pai, como mãe, como filho zeloso? O que nos impede? Eu posso dizer para você que existe uma doença terrível. A maior delas, o orgulho. Ele reconheceu que precisava de ajuda. Então ele precisou ser o quê? Ele precisou ser humilde. Daqui a pouco eu vou falar sobre humildade, mas vem comigo. O caminho da vitória está sempre em tentar mais uma vez. É preciso tentar mais uma vez. Nossa maior fraqueza está em não desistir jamais daquilo que o Senhor nos deu. Então nós não podemos desistir. Você não pode vencer se desistir no meio do caminho. Perseverança e determinação são as chaves para a construção do ambiente correto para o seu milagre. A perseverança, a paciência são as chaves para uma vida transformada. Não faltou vontade para aquele pai, não faltou poder para Jesus curar aquele jovem. Se não faltou vontade, também não falta poder de Deus. Glória a Deus, amado. Se a vontade desperta, a fé envolve com poder. Glória a Deus, amado. A terceira coisa, eu vou falar agora sobre orgulho. A terceira coisa que eu aprendo com esse pai, que ele foi humilde o suficiente para reconhecer a sua fraqueza. A terceira lição importante que eu aprendo com esse homem é que ele reconheceu
a minha fé está frágil. Eu preciso lidar com a incredulidade. Ele chega para Jesus e diz: o senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus devolve a pergunta para ele: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele foi humilde para reconhecer naquilo que estava falhando. O pai tinha vontade, mas estava cansado de procurar respostas em lugares que só aumentavam suas perguntas. Mas ele foi humilde para reconhecer aquilo que faltava. Seja humilde para reconhecer aquilo que falta. Seja humilde o suficiente para poder reconhecer as suas falhas. Seja humilde o suficiente para poder, aprender com as pessoas que estão à sua volta. Seja humilde o suficiente para poder aprender com o seu cônjuge. Para poder aprender, com o seu pai, aprender com a sua mãe. Às vezes a gente está buscando na faculdade coisas que você muitas vezes aprendeu em casa. E pode muitas vezes lidar, na vida com coisas maravilhosas e instrumentalizar as suas decisões a partir de coisas, morais e decisões que nasceram no berço da sua casa. Mas a gente que ficou moderno demais, essas coisas não estão mais em moda. A Bíblia diz que o pai não foi soberbo, o pai foi sincero. Ele reconheceu naquilo que estava falhando. O pai foi honesto em reconhecer o que precisava crescer. Nós precisamos ser honestos conosco e reconhecer o que a gente precisa crescer. Pais orgulhosos geram feridas nos filhos. Mães orgulhosas geram feridas nos filhos. Gente que não reconhece quando falha gera feridas nos filhos. Maridos orgulhosos geram feridas nas suas esposas. Mulheres orgulhosas geram feridas nos seus maridos. Porque o orgulho produz rigidez. Glória a Deus ou não, amado? A Bíblia diz que o pai foi humilde para poder reconhecer. Então eu posso dizer para você hoje, nesta manhã: seja humilde, reconheça naquilo que você ainda está falhando, que você precisa crescer. A honestidade, ela abre o caminho para o crescimento. A verdade abre o caminho para a libertação. A chave para romper algumas cadeias está na verdade, porque sem verdade não há liberdade completa. Não é a grandeza, mas é a humildade que torna alguém genuinamente, verdadeiramente grande. A humildade não é negar as suas forças, é ser honesto com as suas fraquezas. Humildade não é negar a capacidade, a negação da capacidade, mas é reconhecer que nem sempre é o suficiente, a sua força é o suficiente. Humildade é o selo básico dos que entendem que não são nada sem o Senhor, mas que Ele, o Senhor, é tudo. Mas o que é o contrário de humildade? O orgulho. E eu posso dizer então para você hoje que o orgulho mata o nascimento do milagre. O orgulho impede a reparação. O orgulho impede que você cresça. O orgulho mata aquilo que está sendo gerado. O orgulho aumenta apenas a nossa angústia. O orgulho desafia e se opõe à cura. O orgulho muitas vezes mantém a doença ativa e torna cada vez mais rígido o problema que nós estamos enfrentando. O orgulho demonstra o tamanho da nossa ignorância, mas a humildade nos oferece o primeiro passo para o crescimento sadio. Glória a Deus ou não, amado? Pastor, eu não consigo ser assim. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera, que atua em nós. Existe poder de Deus que atua dentro de você para te habilitar, para que você possa reconhecer as suas fraquezas e também possa crescer nas suas relações. Deus quer moldar você, preparar você para que você possa colher cura, para que Deus possa muitas vezes usar você para curar outras pessoas também. E eu termino com duas coisas práticas e importantes. Abaixo a rigidez, porque Ele pode nos libertar. A Bíblia diz que o Senhor libertou aquele jovem, e quando ele estava preso em cadeias, enfermo espiritualmente, quando eles trazem o menino, ele se convulsiona, ele era impedido de falar, ele rangia, era rígido. Mas depois do toque de Jesus ele começou a falar.
Depois do toque de Jesus, ele se colocou de pé. Depois do toque de Jesus, ele foi sarado. O encontro com Jesus pode ser algo transformador. Então, por mais que as situações agora sejam austeras, difíceis, complexas, desafiadoras, a aplicação, a primeira coisa importante de duas, é o impossível sempre dará lugar à realização na presença de Jesus. Amém ou não amém? Então eu posso dizer para você que o impossível, ele passa apenas a ser uma questão de opinião, de visão, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O impossível passa então a dar lugar à manifestação. A dificuldade passa a dar lugar à convicção. Aquilo que precisava ser restaurado passa a dar lugar à restauração, porque Deus pode fazer o impossível. A instabilidade passa a dar lugar então à materialização, à confiança. O fim então passa a dar lugar àquilo que é início, é começo da jornada. Então eu quero hoje encorajar você a crer no impossível, pois Deus pode transformar situações desesperadoras para o louvor da sua glória. A fé não opera no reino do possível, mas não há glória para Deus naquilo que é fundamentalmente possível. A fé começa quando as nossas possibilidades, elas acabam, elas se esgotam. A igreja que faz o mundo tremer não é a igreja, sabe, cheia de luzes, com um palco bonito, não. A igreja que faz o mundo tremer é aquela igreja que acredita que Deus pode fazer o impossível. Essa é a igreja, irmão, que pode fazer o mundo tremer. Não é porque a gente tem um telão, aqui está madeira pura. Não. A igreja que faz o mundo tremer é a igreja que acredita que Deus pode fazer aquilo que os homens não podem, que Deus pode libertar cativos e oprimidos, que Deus pode sarar pessoas, famílias, lugares, Deus pode curar o coração dos pais e fazer o coração dos pais se voltarem para os filhos, assim também como o dos filhos se voltarem para os pais. Essa é a igreja relevante. Em Salmo 147, do verso 3 ao 4 diz: estou terminando, tenham paciência comigo. Só Ele cura os de coração quebrantado. O texto diz: e enfaixa as suas feridas. Eu vou repetir esse versículo. Só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Isso fala da soberania de Deus. Então, a segunda coisa, para que a gente possa encerrar, é importante. O impossível primeiro dá lugar à realização. A segunda coisa, confie no Senhor, porque Ele é soberano. Reconheça a grandeza de Deus ante a nossa fraqueza. Você tem um Deus grande e soberano. Que Deus é esse? Ele fez os céus e colocou até nome nas estrelas. Ele fez a terra e o mar. Ele fez do deserto um caminho para que o seu povo pudesse andar. Ele abriu o mar. Ele parou o sol. Ele derrubou as muralhas de Jericó. Ele mandou fogo do céu para Elias. Ele abençoou o povo no meio do deserto, a fim de que eles tivessem provisão em dias difíceis. Ele livrou homens da fornalha. Ele livrou homens da cova. Ele saltou homens à existência. Ele levou os seus nomes. Ele abençoou Daniel e livrou ele da cova dos leões. É esse mesmo Deus, esse grande Deus que você serve, esse mesmo Deus que curou pessoas, restaurou lugares, deu vista aos cegos, curou os abatidos, alimentou aqueles que estavam com fome, aquele que ressuscitou os mortos. Deus pode fazer aquilo que homem nenhum pode. Não perca as suas esperanças jamais. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 32, no verso 17: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Nada é difícil demais para o Senhor. De repente você diga: pastor, você não sabe da minha situação.
nada é difícil demais para Ele. Não há nada que seja tão difícil que Deus não possa tocar. O teu vazio, a tua solidão, a tua tristeza, a tua decepção, a tua vergonha, a tua frustração, o teu mau momento, nada é difícil demais para Ele. A tua falta, a tua escassez, a tua falta de recurso, a tua abundância de recurso, mas a escassez de paz, nada é difícil demais para Ele. Se Ele parou o sol para Josué guerrear, se Ele abriu o mar para Moisés passar, se Ele levantou Lázaro, filho da viúva de Naim, Ele vai levantar você, abençoar você. Vai usar paz para poder sarar o coração dos filhos. Vai usar famílias para resgatar a sobriedade da mente e resgatar a confiança nos corações. Feche os teus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, te louvamos nessa hora. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor nos toque, nos tome. Eu sei que não há impossíveis para o Senhor, que o possível a gente faz. Nós estamos comprometidos com o possível, mas há coisas impossíveis aos nossos olhos que o Senhor pode fazer. Há coisas, meu Pai, que nós não temos o controle. Há coisas, meu Pai, que nós não temos a possibilidade de resolver, mas não há impossíveis para o Senhor. Se podes, perguntou o Pai, tudo é possível àquele que crê. A fé cria uma nova realidade. A fé atua sobre todas as realidades postas e cria uma nova realidade. O Senhor faz um impossível. Não importa a situação, não importa o momento, não importa a luta, não importa o grau da aflição, não importa o grau do enfrentamento, não importa o grau de situações que envolvam a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo físico, não importa o nível de batalhas que estejamos enfrentando, nós sabemos que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o Deus do impossível. Enquanto a nós creremos, enquanto a nós permaneceremos, enquanto a nós bateremos na porta até que a porta se abre, enquanto a nós nos dedicaremos em confiança ao Senhor, enquanto a nós permaneceremos na Tua presença, porque eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que pessoa algum, amigo algum, qualquer outra pessoa não pode, o Senhor pode. Visita o nosso coração agora, nos enche, meu Pai, de ânimo, nos enche de fé, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade. O que impedia aquele homem de alcançar de repente o milagre era a incredulidade, a falta de fé. Ele diz: aumenta a minha fé hoje, eu quero alcançar, eu quero colocar os meus olhos na realização, eu quero enfrentar a minha incredulidade, eu quero enfrentar essa rigidez de coração, eu quero enfrentar tudo isso para que eu possa colher. Que nós possamos colher, meu Pai, uma nova realidade. Que a nossa volta, meu Pai, seja a materialização daquilo que a gente um dia clamou e esperou no Senhor. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, intervir, que o Senhor possa hoje tocar, que o Senhor possa hoje levantar os corações daqueles, meu Pai, que se abateram de um canto a outro, aqueles, meu Pai, que estão com o coração rígido, aqueles que estão em cadeias espirituais terríveis. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, abençoá-los. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, abrir a porta para que eles possam passar. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, dar estabilidade para que eles possam caminhar em segurança. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, transformar os seus corações. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, converter toda a tristeza em alegria. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, enxugar dos olhos toda a lágrima e, meu Pai, escrever uma nova história em suas vidas. Nós declaramos que este é um tempo de realização. Abaixo a rigidez do orgulho, abaixo a rigidez. Que o Senhor hoje possa, meu Pai, em nome de Jesus, encontrar, porque nós precisamos de ajuda, porque eu sei que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, o nosso Pai. E mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu não estou sozinho, eu sei que a Tua boa mão está comigo. Eu te louvo, meu Senhor, nessa manhã. Eu te adoro nessa manhã, meu Senhor Jesus. Adore a Ele agora. Não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não sobre mim, não podes me frustrar. Venha em meu favor e cumpra sobre mim teu querer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Deus do impossível. Aleluia. Aplauda Ele bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. O Deus do impossível. Aquilo que você não conseguiu realizar, aquilo que para você estava distante, aquilo que para você apenas era medida paliativa, vai chegar um grande dia. Esse grande dia vai chegar e todas essas mazelas, todas essas preocupações e todos esses dilemas vão embora. E algo sobrenatural da parte de Deus invade, oferecendo cura, restauração completa, regando a gente por amor e confiança. Porque o que nós recebemos dele não é acusação, não é apontar o dedo, não. O que nós recebemos dele é amor, é toque de cura, é toque de restauração, é vida. E por mais que o imperativo até então fosse a morte, um dia ele trouxe vida. Que esse sopro de vida e sobrenatural esteja sobre você. Que todas as cadeias caiam por terra agora e que você possa desfrutar de um tempo precioso de palavra relevada, sabe? Revelada, de restauração plena, de amor, de cuidado, de provisão, de segurança. Que o Senhor possa construir caminhos para que você possa passar. Que o Senhor possa abrir o mar para que você possa estar em segurança. Que o Senhor possa tocar em você, tocar na tua casa, tocar no teu lar, tocar nos teus filhos, abençoar você, para que você possa ser uma referência daquilo que Deus fez. E que através de você pessoas sejam alcançadas. E que o nível de abundância e do sobrenatural seja manifestadamente conhecido por todos que estejam à sua volta. É isso que eu oro, através do santo nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Vou deixar aqui o QR Code. Você pode contribuir, se você vai ofertar, se você pode abençoar esta igreja, abençoar esta obra. Contribua segundo a disposição do seu coração. Pastor, é preciso? Não, irmão, é de acordo com a sua liberalidade. Você é livre. Você é livre para poder abençoar, livre para poder, sabe, você tem um privilégio de abençoar esta obra. Você tem um privilégio de fazer crescer esse ministério.
de ser usado por Deus para isso. Quem quer passar a maquininha de cartão, está aqui o Charlie, em nome de Jesus. Bem, o Guilherme, se você quiser fazer uma oferta em espécie, está aqui, em nome de Jesus. Então faça uma oferta de amor ao Senhor hoje. Contribua com esta obra, com esta igreja. Nós temos muita coisa para poder fazer. E eu tenho certeza que o Senhor nos vai dar a graça de colocar tudo pronto o mais rápido possível. No final do mês de agosto, nós iremos fazer nossa inauguração. E em nome de Jesus vai ser algo tremendo e poderoso para a glória de Deus. Amém? Você que é visitante, está ali o Marco lá atrás. É só passar lá, deixar seu contato, seu telefone. Você que quer preencher a ficha de membro, também fale com ele, com a Dai que estão lá atrás, em nome de Jesus, para receber o informativo da igreja, informações. Então contribua, você que quer abençoar esta igreja para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levante a tua mão direita o mais alto que você pode, no nome de Jesus. De 15 em 15 dias estão tendo os discipulados da intercessão na quarta-feira. Teve essa quarta, passando nessa, na outra vai ter. A próxima quarta tem? A outra. Na outra tem. Consolidação que dia? Sexta-feira. O meu nome é Cleison Eduardo. O CNPJ da igreja deve estar pronto semana que vem para a glória de Jesus. Amém? Mas por enquanto é Cleison Eduardo. Sou esse que vos fala. Amém? Levante a tua mão direita o mais alto que você pode. Quarta-feira, na outra semana tem intercessão, sexta-feira tem consolidação aqui, tem sido bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, as doces consolações do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Quem crê diz